boa noite, doutora Tatiane, doutora Débora, muito obrigada por vocês terem vindo. Boa noite, Marcos Vinícius, boa noite a todos que estão entrando aqui com a gente, ao vivo. Nós estamos na 27ª edição do Conversando no Micromeio. Esse canal tem o objetivo de divulgar conhecimentos científicos relacionados à microbiologia, de todas as áreas da microbiologia. O meu nome é Janaína, eu não vou me estender, porque hoje a gente tem um assunto muito bom e a gente vai ter aí bastante tempo para conversar com a doutora Tatiane e com a doutora Débora. Marcos Vinícius. Boa noite, todo mundo. Doutora Tatiana, doutora Débora, Janaína, todo mundo que está online com a gente, todo mundo que não está online, que vai ver no YouTube a partir de amanhã. Boa noite, são 7h32 de uma terça-feira. Quem estiver engarrafado vai poder acompanhar a gente pelo celular ou entra no YouTube depois. Vou dar um recadinho. Quem quiser certificado dessa live, entra depois lá no Instagram da gente, deixa o seu nome, seu e-mail, que a gente, na semana que vem, vai enviar o certificado da live, ok? Dando sequência, né, a essa semana do Micromeio, já que nós somos bem ecléticos, né, Jana? Falamos de tudo aqui, né? Já falamos de resistência bacteriana, microclínica, né? Falamos de água, ar, mar, terra. Estamos falando agora de cosmético. A gente só teve uma palestra no ano passado, se não me engano, sobre cosmético, e microbiologia de cosmético é uma coisa bem interessante, porque era totalmente fora da nossa área, uma coisa bem interessante. Fatalmente, as duas doutoras vão poder trazer para a gente vários fatos do que acontece, né, dentro dos muros de uma empresa de cosmético. Fatalmente vai ter gente aí perguntando o que acontece, né, nessas grandes multinacionais, né, que são famosas por ter cosmético. Então, essa é a nossa história de hoje. Fazendo a apresentação, a doutora Tatiane é bióloga com mestrado em microbiologia de pele em andamento lá na Unifesp. E a doutora Débora também está fazendo mestrado em microbiologia de pele na Unifesp também, e ela tem especialização em vigilância sanitária de alimentos, ou seja, são duas pessoas que conhecem profundamente tudo aquilo que não é clínico, né? Então, isso é bem legal para engrandecer o nosso debate aqui. Fatalmente, o pessoal que está aqui ouvindo a gente também vai ser da área, ou pode não ser da área. Teremos bastante perguntas. Todo mundo que quiser fazer uma pergunta, coloca no chat, a gente vai parar aqui e passar para elas. Doutoras, muito obrigado pelo seu tempo, ficar aqui com a gente essa 1h e 20, vamos até 8h45, mais ou menos, para bater um papo hoje sobre justamente tendências na preservação de produtos cosméticos, da grande microbiologia, né, de cosméticos. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Imagina. Acho que a gente já pode iniciar a apresentação. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Meu nome é Tatiane, eu trabalho com microbiologia desde 2001. Pode não parecer, mas é mais de 20 anos, passa bem rápido. Eu sou bióloga de formação, trabalho com microbiologia, iniciei com a parte de alimentos, e nos últimos anos, mais de 10 anos, já estou na parte de cosmético, mais focada na indústria, tanto na parte de qualidade quanto na parte de desenvolvimento. E como o Marcos falou, eu estou fazendo mestrado na área de microbiota da região vaginal lá na Unifesp. Dé, contigo. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, Marcos, Janaína, pelo convite. Eu também sou bióloga. Na verdade, a minha trajetória ela se cruza com a da Tati, né? Então, eu também sou bióloga. Eu iniciei minha carreira em micro de alimentos, minha carreira toda focada em microbiologia. Eu fiz uma especialização em vigilância sanitária de alimentos e também em microbiologia industrial, com foco em biotecnologia. Então, trabalhei um pouquinho com fermentação de micro-organismos. Depois migrei para a área de cosméticos e estou aí na área de cosméticos uns 15 anos. Não gosto de falar muita data, né, porque entrega um pouco a idade, mas por volta disso que eu estou, né, na área de cosméticos. E hoje a gente vai conversar de um tema bem bacana, que é tendências em preservação de produtos cosméticos. E eu trouxe para vocês a agenda aqui para a gente discutir alguns tópicos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado cosmético, e aqui nós vamos dar um enfoque em ingredientes controversos, que tem a ver com conservantes e tem a ver com preservação.
falar um pouquinho sobre o cenário de conservantes, quais as alternativas ao uso desses conservantes tradicionais, falar um pouco, então, de ingredientes multifuncionais e naturais, falar sobre Hurdle Technology e tecnologias de embalagem e também em solução integrada de preservação. Então, fiquem à vontade para vocês fazerem as perguntas, né? O Marcos vai nos ajudar, a Janaína, enfim. Bom, quando a gente fala de cenário de mercado com foco em ingredientes controversos, a gente tem percebido que existe cada vez mais uma pressão forte por parte da sociedade, das ONGs, dos consumidores, quando se trata de banimento de ingredientes de preocupação para a saúde humana. E isso se dá em diferentes segmentos, incluindo o segmento cosméticos. Então, a gente vê isso também no segmento alimentício, no segmento farmacêutico, e, além disso, a gente vê também os consumidores exigindo uma maior transparência por parte das empresas. E o que significa essa maior transparência? Significa em ter acesso às informações com mais detalhes, né, dos produtos, então, abertura dos ingredientes que compõem aqueles produtos, inclusive fragrâncias, né, porque hoje se sabe que fragrâncias podem ter componentes alergênicos, comunicação de ingredientes, né, que são utilizados na composição dos produtos, de livre acesso nos sites, comunicação de critérios de segurança de produtos. Hoje a gente vê muito a questão do cruelty free, de testes não animais, de testes alternativos, isso também está muito em evidência e o consumidor cobra isso. E, por fim, os posicionamentos das empresas em relação a banimento de ingredientes que a empresa considera como um ingrediente de preocupação, né? Que, traduzindo isso, é um ingrediente controverso. Além desse cenário, a gente também tem o regulatório, que ele tem, a gente vê um crescente em legislações globais relacionadas à restrição de uso de químicos, né? Além desse crescente, a gente também vê uma aceleração nas revisões dessas legislações. Então, a gente recentemente teve a revisão da nossa RDC brasileira, que trata dos ingredientes, dos conservantes restritivos de uso no Brasil, que vem muito, né, da diretiva europeia. Então, a gente já vê que nessa revisão nós já tivemos bastante alguns banimentos e algumas restrições, algumas adequações de concentração de uso de conservantes. E aí, em que lugar que a gente está quando a gente fala de ingredientes controversos, né? O consumidor, ele não olha só por uma questão pontual e momentânea do que aqueles produtos poderiam causar a irritação, a alergenicidade. Hoje, a gente percebe que existe uma preocupação mais sistêmica, no sentido de que quais são os efeitos acumulativos dessa exposição, né, frente a esses ingredientes que compõem os produtos. Aqui a gente está falando de produtos cosméticos, mas a gente não pode deixar de pensar que a gente, primeiro, não usa um único produto cosmético, né, nós usamos vários, né. Homens que antigamente, né, no passado usavam menos, hoje também já tem se preocupado mais com essa questão do uso de cosméticos. A mulher tem todo um cerimonial cosmético, né, de rosto, de corpo, enfim. Então, existe uma sobreposição de produtos, né, na nossa pele. Isso falando de cosméticos. Se a gente agregar o uso de, por exemplo, de produtos de home care, a gente tem mais ainda exposição a ingredientes controversos. E aí eu estou dizendo de diferentes classes químicas, né, e também conservantes. Então, a gente vê que existe uma questão associada não só ao problema pontual, mas sim uma preocupação ao longo da vida, o que esses ingredientes podem nos causar ao longo da vida, né? Desculpa. E aí, quando a gente fala de ingredientes controversos, agora mais focado em cosméticos, né? Quando a gente faz um levantamento de quais são os ingredientes que são considerados mais controversos no âmbito de produtos, a gente top da lista as conservantes, fragrâncias e esses demais ingredientes ativos aqui que vocês estão vendo. Então, filtros solares, antioxidantes, tensoativos, os microbides, né, nanopartículas, enfim.
E aí, muitas pessoas, né, podem perguntar, mas por que sempre conservantes? Por que essa questão de alergenicidade e de questões de irritação muito associada a conservantes? A gente não pode esquecer de ter em mente que os conservantes, eles foram desenvolvidos para ter uma ação frente à célula bacteriana, uma ação de inibir ou de matar, né, uma interferência nessa célula. Então, ele tem inerentemente uma certa toxicidade, né? E essa toxicidade, quer queira ou quer não, ela acaba também impactando na nossa pele, e por isso ele tem um potencial alergênico. Obviamente que aqui eu não estou querendo fazer o papel de que o conservante é o vilão, muito pelo contrário, ele não é um vilão, ele é necessário, mas sempre com menores doses possíveis, sempre com avaliações de segurança efetivas, eficazes, né, nesses produtos, mas não podemos esquecer da função primária, que é um sistema que é a do sistema conservante, que é atuar frente à célula bacteriana. Então, por isso, sempre, quando você vai fazer alguma pesquisa relacionada a potenciais alergênicos, vai ter lá os conservantes, as fragrâncias, como o top das listas, né? E aí, falando então, né, considerando que a gente tem essa questão de controverso, os conservantes tradicionais, eles vivem na mira, né, do consumidor. E aqui, quando eu estou trazendo da questão da controvérsia, eu gosto bastante de olhar sobre dois âmbitos. A gente tem uma questão de controvérsia associada, de fato, a uma questão de segurança, a uma questão de irritabilidade, alergenicidade, alergia, né, desculpa, e tem uma outra vertente que é um risco percebido do consumidor. Então, existem algumas moléculas que, de fato, foram comprovadas que têm uma sensibilização, que têm um potencial cancerígeno, né, como os doadores de formaldeído, como a questão da sensibilização das isotiazolinonas, mas também existem moléculas que foram inicialmente colocadas numa posição de que elas eram controversas, mas sem ter um embasamento de fato científico, um embasamento de que aquelas moléculas causam um problema. Então, eu vou dar o exemplo dos parabenos. Os parabenos de cadeia mais curtas, a gente sabe que tem um potencial a ter uma disfunção endócrina, um potencial cancerígeno. Os de cadeia mais longa não se comprovaram, mas a partir do momento que você coloca que parabeno pode causar câncer, o consumidor não vai querer mais usar nada que tem parabeno. E a gente usa parabeno muito nos nossos medicamentos, tem parabenos, e os parabenos, inclusive para cosméticos, eles não foram banidos, né? Então, também trazer um pouquinho esse olhar de que, de fato, tem uma questão de segurança importante, mas também tem uma questão de risco percebido, e que isso também depois pode virar um misleading, um claim, porque as empresas se aproveitam disso, inclusive, para vender produtos, por exemplo, usando o claim de livre de parabenos, ou livre de fenoxetanol, né? Então, também existe essa vertente. Débora, eu não sei se você vai falar lá na frente, mas você vai chegar a falar alguma coisa sobre bula? Porque bula, hoje a gente não. Porque hoje a gente está num né, aqui no Rio, eu não sei se aí em São Paulo está também, mas aqui no Rio, um tempo atrás, estava muito em foco na mídia, na grande mídia, né, TV, a mudança das bulas para alimento. Né? Então, por quê? Uhum. O rótulo, né? Era pequenininho, ninguém conseguia ler, ou o rótulo era tipo assim, contém XYZ, ninguém sabia o que era lá dentro. Os cosméticos têm isso também, não sei se lá na frente você vai falar isso, porque você está falando de um monte de coisa que, teoricamente, é prejudicial à saúde do ser humano. Além disso, você tem ainda componentes que podem ser alérgicos a mim e não a você. Né? Então, sim, eu não sei se o povo em si, né, a população em si, ela está acostumada está muito mais acostumada a entrar no mercado e olhar a bula de um pão do que entrar numa loja de cosmético lá da Sephora e olhar se o batom é composto de XYZ. Acho que eu nunca vi ninguém fazer isso. Né? Geralmente não, na verdade, na marca. Geralmente a marca é tipo assim, a marca X, Givenchy. Não interessa o que tem lá. Pode ser uma pedra da lua, você vai comprar. Que na verdade, eu acho que isso é um hábito mesmo, um não hábito do consumidor, apesar que eu acho que isso vem mudando, tá, Marcos, na minha opinião. Acho que hoje, com essa
né, com esse novo olhar de mais sistêmico, o consumidor ele busca não só a segurança do produto, a segurança dele, olha também sobre o aspecto de segurança, da questão de sustentabilidade, da questão social, então acho que tem um olhar um pouco mais amplo, mas falando especificamente de rotulagem, sim, a gente tem lá os componentes que compõem, né, o produto, lá os ingredientes que compõem o produto, mas de fato são nomes que eventualmente o consumidor não sabe, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu não acho que tenha hoje a não ser que você saiba que você já tem uma alergia a algum produto. Aí então, você por exemplo, procura. Aí você olha lá, isso aqui tem BHT, eu não posso com BHT, então eu não vou consumir, né? Mas do contrário, o que se destaca em termos de rotulagem, além de ter os componentes, né, do produto, se aquele produto tem alguma performance diferenciada. Então, se ele é um anti-aging, se ele tem uma ação anti-caspa, né, qual é o claim que ele entrega. Mas aí isso não seria muito mais marketing ou... Uhum. Sim, também. Desculpa, é que esse é um assunto bem legal de você tratar, porque tipo, você mistura muito o componente químico com aquilo que o produto apregoa e com o marketing por trás daquilo. Sim. Eu só queria acrescentar, Dé, posso acrescentar? Claro, claro. Eu não ouvi o que o Marcos falou, porque caiu aqui, mas pode complementar. Pode repetir, Marcos. Não, é só o ponto que eu estou falando é que você está falando aí que existe muita coisa que a gente falou de alergênicos, ou seja, pode ser bom para mim, ruim para você, por aí vai. Só que você mistura, não sei, para o povo leigo, né? Você mistura composição química com aquilo que ele definitivamente ele faz, que seja anti-ruga ou anti-aging, né? Com uma palavra bonita, aging, né? Ou marketing, puro marketing. Você pega um marqueteiro bom pra caramba e fala assim, vou falar que isso aqui, cara, você vai virar a Gisele Bündchen. E aí vende. Sim. Assim como a gente, quando vai comprar o pão e a gente acha que não tem glúten e no final das contas tem. É mais ou menos uma analogia semelhante, né? Eu acho que isso acontece. Tem empresas que trabalham com a parte de marketing, né? Vamos dizer assim. Obviamente que nós temos uma agência regulatória para isso, a Anvisa, que dependendo, né, do claim que você quer comprovar, você precisa comprovar, mas de fato tem a questão do marketing, né? Isso acontece, né? Sim, só complementando a Débora, que é o seguinte, Marcos, eu acho também que assim, todos os componentes que a gente está falando aqui, que eles possivelmente podem sim causar uma alergia, uma sensibilização, eles são aprovados por legislação. Então, tem uma legislação cosmética, uma RDC específica para filtro solar, tem uma RDC específica para conservante. Então, se você entrar na RDC 528, de conservante, essa, né, Dé? Porque a minha cabeça tá péssima. Vai te dizer uma lista, vai te informar uma lista de todos os ingredientes cadastrados como conservantes que você pode usar dentro daquelas limitações que estão na legislação, tá? Então, assim, se você for pensar, é aprovado? Sim, é aprovado. Né? O que a gente está trazendo aqui é que se você usar 10 produtos por dia, todos com fenoxetanol, daqui 10 anos você vai ter uma sensibilização sobre o fenoxetanol? Você vai adquirir uma alergia ou uma irritação com a quantidade de conservante que você está colocando? E uma outra coisa, nós não temos, igual antibiótico, você não tem uma lista infinita de antibióticos. Nós temos uma lista, né, vocês que são da área da saúde limitada, conhecem bem, né? Uma lista limitada desses conservantes. E é justamente isso que a gente vem falando nessas tendências. Será que se a gente usar... aconteceu isso com as isotiazolinonas, por exemplo, né? Elas, de um tempo para cá, todo mundo migrou muito de parabenos e foi para isotiazolinonas e foi percebida uma sensibilização de alguns produtos, por exemplo, Livon, que fica na pele.
Então, nesse sentido que a gente está falando, entendeu? Porque tem, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem essa sensibilidade. Então, o consumidor, ele não tem esse olhar, mas se você vai para a Europa, na França, eles têm esse olhar. Eles olham no rótulo para ver se tem parabenos. Eles olham no rótulo para ver se tem doador de formaldeído. Então, é mais nesse sentido, entendeu? Por isso que a gente fala tanto de tendência de preservação. Eu gostaria de perguntar para a doutora Débora e para a doutora Tatiane em relação à linha infantil, né? Cada vez mais, precocemente, né? É utilizado cosmético em pequenos, né? Vamos dizer assim. E na legislação para essas linhas, retira totalmente o conservante ou não? Como tem legislação específica para a linha infantil? Tem legislação específica para a linha infantil e tem também dentro falando, né, especificamente de conservantes, nessa RDC 528 existem quais os conservantes que são permitidos para uso infantil, inclusive trazem quais as concentrações máximas e qual a idade máxima. Então, sim, tem um olhar bastante atencioso e cuidadoso para esse público, tá? PET também? Bacana. O PET agora não tem PET agora, PET não temos. Não, virou um nicho PET agora, até onde. Isso. Eu acredito que é algo que deva estar em discussão, porque hoje, para o produto para PET, está seguindo a mesma regulamentação que produto cosmético de maneira geral. Mas a gente sabe que existem PETs com pele sensível, o meu é um deles. Ele não pode usar qualquer tipo de shampoo, por exemplo. E aí, em algum momento, vai ter que ter esse olhar. Né? Eu já falo que o cachorro da minha filha é fresco, olha. E é fato, porque quando ele não usa o hipoalergênico, ele fica cor-de-rosa. A pele dele fica cor-de-rosa, ele parece a Peppa Pig. Então, eu acho que em algum momento isso também vai ter que ser olhado. Na verdade, já estão, né? Eu acredito que já tem algumas frentes aí olhando para isso, né? Uhum. Bom, e aí vocês podem... uma coisa, na verdade, só mais uma coisinha só. Existe algum cosmético que necessariamente precisa comprar com a receita do dermatologista ou não existe essa questão? O dermatologista só é procurado quando passa o produto e aí dá aquele problemão, aí corre no dermatologista e vai avaliar. Mas tem alguns cosméticos, sim, mas a partir do momento que você tem algum tipo de tratamento, ele já é considerado um medicamento, né? Então, por exemplo, você tem que ter se você tem um tipo de ativo para você utilizar, que você atinge uma camada muito profunda da pele, que você tem uma ferida, alguma coisa nesse sentido, que tem a possibilidade de entrar na corrente sanguínea, sim, eu acho que é considerado, né, pela classificação, porque se você entra lá na aprovação da Anvisa regulatória, né, para ser um cosmético tem alguns critérios, esses critérios não podem ser considerado, né? Tratamento, né? Medicamentoso, né? Então, aí, nesse caso, não. E tem outras linhas, né, Dé? Como se fosse dermos cosméticos. Existem os dermocosméticos, mas eles não são, eles são mais, tem uma ação mais preventiva, né? Preventiva à acne, preventiva à oleosidade, né? Que existem empresas que são mais focadas em produção de dermocosméticos. Né? Mas eu acho que a sua pergunta é mais no sentido de tratamento, né? Então, no sentido de tratamento, ele se encaixaria em produtos de fármaco, né? Sim. Bom, e aí, imagina, vocês podem perguntar se todos os produtos cosméticos eles precisam de conservantes. Será que todos os produtos precisam de conservantes? Na realidade, a maioria, por azar, digamos assim, por uma questão da própria formulação, a maioria precisa, porque os cosméticos, de maneira geral, têm bastante água, têm nutrientes, têm açúcares, têm gomas, têm tudo aquilo que micro-organismo gosta.
Mas existem alguns cosméticos específicos que possuem algumas características intrínsecas a eles que possibilita não usar o sistema conservante. Por exemplo, produtos com pH extremos, pHs muito altos, como, por exemplo, sabonete em barra, ele não possibilita crescimento microbiano, porque o pH, cada micro-organismo tem o seu pH ótimo de crescimento, e geralmente os pHs extremos, eles já excluem a maior parte, né, de micro-organismos do crescimento microbiano. Produtos com alta concentração de álcool, né, os perfumes no caso, também a gente sabe que não dá condição para crescimento microbiano. Produtos com baixa atividade de água, então produtos que são mais anidros, né, ou pós, e produtos que já possuem algum outro ingrediente que entrega uma antisepsia, um desodorante, a questão do gás, né, do gás propelente dos antiperspirantes, também os aerossóis. Então, existem sim algumas exceções aos produtos cosméticos que a gente pode nomear como autopreservantes, tá? Mas, de fato, a grande maioria precisa de ter um sistema, a gente já não usa mais o conservante, mas precisa sim ter um sistema de preservação efetivo. Não necessariamente precisa ser um único ativo conservante, mas precisa sim, e é isso que a gente vai tratar em tendências, né? Precisa sim ter um sistema para preservar esse produto, para que ele tenha uma segurança microbiológica durante o uso, durante o seu prazo de validade. Lembrando que o sistema conservante, ele serve para isso, e não para cumprir boas práticas, né, de GMP, que isso é uma coisa separada, né? Então, muita gente pode falar, eu coloco conservante para ajudar também a não ter problema da minha produção. Esta não é a função primária de um sistema conservante, né? De um ativo conservante. Apesar de a gente saber que, de fato, isso, se tiver alguns gaps durante a sua fabricação, esse sistema ele pode ser consumido durante esse processo. Mas a função inicial dele é para garantir segurança microbiológica durante o uso. Bom, agora, continuando, né, com os temas que a Débora falou, e quais as alternativas que nós temos hoje, falando um pouquinho de tendência de preservação, ao uso de conservantes tradicionais, né, daqueles da mira que a gente mostrou lá nos slides anteriores, que são aqueles lá constatados na RDC, que são as moléculas conservantes mesmo. Então, a gente trouxe 3 estratégias de preservação que a gente pode colocar numa formulação que você não necessariamente necessita usar os sistemas conservantes tradicionais. Então, a primeira delas é o uso de ingredientes multifuncionais e ou naturais que apresentam uma atividade antimicrobiana. A segunda seria o uso de tecnologias de barreira, que nós chamamos aqui em inglês de Hurdle Technologies, e nós vamos falar cada uma delas com um pouco de detalhes, tá? E algumas tecnologias de embalagem também são aplicadas. Então, em relação ao primeiro item, a gente vai falar aqui, iniciar com o uso de ingredientes multifuncionais e naturais, né, que apresentam essa atividade antimicrobiana, explicar um pouquinho o que são esses ingredientes, né? Então, o que é um ingrediente multifuncionais, né? Eles podem ter uma função na sua formulação e apresentar propriedades antimicrobianas, mas não necessariamente, eles não são cadastrados como conservantes, né? E a gente vai falar quais são. E o que é um ingrediente natural? Ele é obtido exclusivamente da natureza, então, ou ele é um vegetal, ou ele é de fim mineral, e ele apresenta também uma propriedade antibacteriana, né? Pode ser bacteriostática ou bactericida, mata, né? Ou impede o crescimento. E quais são esses multifuncionais que a gente está falando, né? Ou esses naturais? Pode ser um ácido na sua formulação, pode ser um glicol, um éster, um óleo, né, uma cetona, ou pode ser, sim, os extratos vegetais, né, considerados naturais, né. Esse uso desses ingredientes multifuncionais,
podem reduzir ou até eliminar o uso de conservantes químicos, os tradicionais que a gente falou lá no começo, tá? Dependendo do produto, dependendo da embalagem, o Marcos comentou aqui, né? Não me lembro se foi o Marcos ou a Janaína sobre produto, acho que foi a Janaína, em relação a produto infantil, e também falou de PET, né? Então, não seria legal a gente ter, por exemplo, a Débora trouxe do cachorro dela, que tem que usar o hipoalergênico, não seria interessante a gente ter um produto completamente natural, com ingredientes naturais? A gente vai falar, tá, gente? Só um pouquinho, porque natural não significa que ele não tenha toxicidade. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas, se passar em todos os testes de segurança, a gente está falando que a gente não está colocando um ingrediente sintético, né? Então, seria bem interessante. Hoje, como a gente conversou no começo, tem alguns consumidores que eles têm esse olhar muito para o natural. E eles procuram em rótulo mesmo, né? Então, tem um grupo, um nicho de consumidores que eles procuram realmente usar os produtos mais naturais possíveis. E também tem um nicho de consumidores de veganos, né? Então, será que realmente meu produto não usa nada de origem animal? Né? Então, a gente tem esses nichos. Podemos seguir? É o orgânico, né? Hoje você Sim. tem gente que procura, tem que estar escrito que é orgânico, senão também não compra. Sim, uma das moléculas que a gente trouxe alguns exemplos, tá, pessoal? É o capriloglicol. Ele já é usado há um tempo, ele tem propriedades hidratantes, né? Então, por exemplo, eu já preciso, como a gente falou de Klein aqui, eu já preciso de hidratação no meu produto, na minha emulsão. Já preciso de uma hidratação porque é um creme, vamos supor. Então, se eu colocar o capriloglicol, além de eu ter a propriedade hidratante, eu ainda tenho essa possibilidade de aumentar a minha preservação na fórmula. E eu ainda nem coloquei conservante, tá? Então, o formulador ele tem que ter esse olhar, né? Ele tem uma característica ali que ele melhora a viscosidade, principalmente nessas emulsões de óleo e água, né? Então, é importante dizer qual que é a concentração que a gente usa. Então, de 0,5 a 1%, então não é uma molécula que eu tenho que usar uma concentração muito alta, né? E aí ela já é suficiente para preservar algumas formulações aquosas. Claro que a gente tem que fazer uma formulação, submeter a um teste. Nesse teste que chama challenge test, ele vai te dizer sim se você conseguiu uma preservação contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, contra bolores e leveduras, enfim. Então, a gente precisa ter isso sim. E, além disso, né, ele possui uma atividade antimicrobiana que potencializa com outros conservantes químicos. Então, por exemplo, eu não vou ter um produto livre de conservante, mas eu quero diminuir a minha concentração ou o uso de conservantes sintéticos, então eu consigo agregar isso junto com o capriloglicol. Quando eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento, a gente aplicou bastante esse ingrediente. Outra possibilidade seria o álcool feniletílico, né? Por ser um álcool, ele já tem aquela propriedade de ruptura de membrana, né? E aqui, ó, em literatura bem antiga, desde 1950, já tem registros de que ele tem atividade bacteriostática, né? Então, que ele impede o crescimento microbiano. E esses estudos, né, desse tipo de ingrediente, ele faz uma ruptura, né, uma rápida quebra das barreiras de permeabilidade da célula bacteriana. Essa alteração na membrana leva à perturbação dessas funções intercelulares e à inibição da síntese de DNA. Então, impede que o micro-organismo realmente se reproduz e se desenvolva, né? Então, é um outro tipo de ingrediente que não está lá na lista de conservante também. Vou trazer mais dois. A etilhexilglicerina também é utilizada, né? Esse é
a representação química dela, né? E ela é muito utilizada em propriedades de desodorante. Então, a gente sabe hoje que um produto cosmético, quando você quer o claim de desodorante, você tem uma redução de imposto. Então, às vezes, você coloca um ativo que tenha o claim de desodorante num hidratante, por exemplo, e você consegue uma redução aí. Só que você precisa comprovar o claim. De que forma? Colocando um ativo. E esse é um dos ativos que você poderia utilizar. Né? Ela tem, além disso, uma propriedade emoliente, umectante, enfim. Ela reduz também essa tensão superficial da membrana do micro-organismo e melhora o contato de outras substâncias antimicrobianas. Eu costumo dizer que ela abre o caminho, né? Abre o caminho para quem tem que agir. E ele também é utilizado como um potencializador dessa atividade com outros conservantes alternativos ou químicos, né? Por exemplo, com 2-pentanediol ou com fenoxetanol, que é muito utilizado. Se vocês assistirem, a partir de hoje, vocês olharem os seus produtos cosméticos, você falar, nossa, que nome esquisito que essa menina está falando, você olhar, você vai ver fenoxetanol, você vai ver isotiazolinona, você vai ver etilglicerina, capiloglicose, você fala, nossa, que loucura, né? Então, aparece bastante mesmo. Isso a gente só está falando de multifuncionais, tá? Um outro ingrediente, esse eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar do EDTA, ele é bem utilizado, né? Não só ele, como o ácido láctico, cítrico, fítico, enfim, eles aumentam essa permeabilidade dessa membrana celular, e ele torna as células mais sensíveis aos antimicrobianos. Ele tem também, o EDTA especificamente, ele tem uma função de sequestrar esses íons metálicos, como o ferro. O que significa isso? A bactéria, né, os doutores aí em microbiologia sabem muito bem, elas utilizam alguns componentes, né, algumas moléculas, e uma delas são íons metálicos, como o ferro. E o EDTA, ele sequestra. Então, eu não tenho íon disponível para utilizar, né? Então, já tem muitos relatos em algumas publicações em relação a esse efeito, e também o efeito sinérgico do EDTA com alguns conservantes sintéticos e alternativos, né? Qual é a questão do EDTA? Ele não é muito biodegradável, tá? Ele é meio lento. E aí, se você tiver uma questão de sustentabilidade, tem um outro ativo, que seria o ácido fítico, que você pode usar, que ele é mais biodegradável. Então, a gente trouxe alguns aí, né, dos multifuncionais, e agora a gente vai falar um pouquinho de natural, né? Então, o que é um óleo essencial? O que é um ingrediente natural que eu possa... Na própria planta, a gente observa isso. As plantas têm mecanismos de defesa, e os mecanismos de defesa delas são ativos antimicrobianos. Então, dos próprios óleos, né, essenciais, são retirados essas propriedades, né? E, então, como diz aqui, né, a própria natureza oferece um largo espectro de mecanismos de defesa contra a contaminação microbiana, né? Porque eles estão susceptíveis ali, né? Então, ele é de origem natural, mas ele não é um dos melhores perfis toxicológicos. Você tem que comprovar que aquele ingrediente realmente ele passou por todos os testes de segurança e eficácia para ele não ser tóxico quanto um ingrediente sintético, tá? Ele é mais biodegradável, obviamente, porque é um ingrediente natural, a gente espera isso, e ele pode ser usado, sim, combinado ou isoladamente. Depende do ativo, depende da embalagem, depende da sua formulação. E as vantagens... Claro. Oi. Pode falar, Janaína. Oi. Não, deixa eu só fazer a colocação e a pergunta, na verdade, do Sebastião Donizete Gonçalves, que acho que é importante a gente colocar, até para seguir, né, com a explicação. Ele diz, né, boa noite, excelente evento, podemos dizer que pode ser livre de conservantes, porém deve haver um sistema de preservação, é isso? Só para... É isso mesmo. Na verdade, se você não tem um ingrediente, que lá na legislação está
tá descrito, né, como uma molécula de conservante, sim, ele pode ser isento de conservante, sim, mas ele tem um sistema de preservação. Acho que a Débora quer complementar. Não. Só mandar um abraço para o Sebastião. Um abraço, Sebastião. Obrigado por nos prestigiar. Na verdade, é uma honra, viu? Falar aqui para você. Só contribuindo aqui, é exatamente isso, Sebastião. Quando a gente fala de alternativas aos conservantes tradicionais, a gente está falando de sistemas de preservação e esses sistemas, eles permitem que você possa dizer que o seu produto ele não tem um ativo conservante. Isso. Porém, ele tem o sistema, né, um sistema que pode ser o uso de multifuncionais associado a tecnologias de barreira, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né, que é associado ao tipo de embalagem que possibilita ele ter um sistema de preservação sem o ativo que é considerado conservante pela regulamentação, né? É isso mesmo. Bom, continuando, então a gente tem algumas vantagens e outras desvantagens em relação de um conservante natural, considerado natural, né? Então, a vantagem é que ele é um óleo essencial, um extrato, e ele tem uma boa relação em relação ao custo-benefício, pode melhorar até as propriedades dermocosméticas do seu produto, enfim. E quais as desvantagens? Aqui a gente nem colocou a parte de preço. Além de ser um custo-benefício, a gente não consegue comparar, tá, pessoal? O preço de um conservante mais convencional com o preço de um conservante natural. Então, tem um valor agregado, sim. Mas a desvantagem é que talvez você não consiga atingir o seu amplo espectro. Então, talvez você faça o seu challenge de teste e você não consegue atingir só com o óleo essencial ação contra bactérias gram-negativas, por exemplo. Né? Então, você teria que associar um outro multifuncional, alguma outra coisa, para você garantir isso. Eles podem, sim, ser alergênicos, né? Como a gente falou. Então, por exemplo, muitos extratos, enfim, eles podem causar alergia. E eles têm odores já característicos, né? Então, por exemplo, se a gente falar de um extrato mais puxado para o cítrico, então você vai desenvolver um produto que já tem uma linha super marcante, que todo consumidor já conhece aquela linha. Aí você pode ter interferência na estabilidade. Então, a ideia é você desenvolver, sim, um produto do zero, associando esse conservante mais a fragrância que você quer chegar no final, para você não ter interferência na sua estabilidade, tá? O que pode ser feito também é usar o óleo essencial como um ativo coadjuvante ao sistema de preservação e também ser a fragrância. Então, por exemplo, sim, um óleo essencial de alecrim, você vai ter um produto lá com o odor de alecrim, porque os odores são muito característicos, né? Eu trabalhei com óleo essencial, existem óleos essenciais excelentes, com várias atividades, inclusive antimicrobianas, mas, de fato, para produto, o desafio é esse, né? Manter a estabilidade e o odor. Então, teria que ser uma construção mesmo de início. É difícil você colocar um óleo essencial em substituição a um outro conservante num produto que já tem uma fragrância, porque aí você vai ter interferência. Isso mesmo. Doutores, uma pergunta. Quanto tempo demora desde a etapa 0 até a liberação de um produto no mercado? Você que a Tatiane trabalhou no P&D, acho que, se não me engano, ela tinha falado. Já trabalhei no P&D, hoje eu trabalho com qualidade. Quanto tempo sai da concepção de alguém, da cabeça de alguém, até chegar na prateleira? A gente está falando de alguns anos, muitos anos? Não, depende do produto, né, Dé? Depende da complexidade do projeto, do produto, né? Depende do tipo de produto, né? Do briefing, vamos dizer assim, do produto. Se é um produto que, vamos supor, é um produto em que você vai construir do zero, um produto que tem uma complexidade alta no sentido de desafios, no sentido, né, de colocar ativos, de entregar vários claims, eu colocaria aí uns de 2 a 4 anos, vai. De alta complexidade, né? Sendo complexo, 2 a 4 anos? Eu acho assim, eu acho que em média, tá? Então, se é um tema muito novo, então, por exemplo, você vai trabalhar com um tema que está sendo estudado ainda,
hoje acho que talvez microbiota seria um tema que a gente demoraria um pouco mais, né, em termos de cosmético. Agora, quando é um projeto que é uma substituição, algo que é muito mais, menos complexo, então vamos supor, foi banido um ingrediente que eu tenho no meu portfólio, tem que tirar. Geralmente, a própria legislação te dá um prazo, né, para você fazer essa substituição, mas em termos práticos, né, de funil de desenvolvimento de produtos, né, do projeto, em 8 ano, meses, 2 né? anos, 1 ano, né, Dé? você consegue entregar, né? Então depende muito, depende da prontidão da tecnologia também, se você vai usar alguma tecnologia que ela já está pronta, né? Rápido, Relativamente, quando você compara com fármaco, por exemplo. Acho que ele deve estar comparando com fármaco, é diferente. Os testes clínicos são bem diferentes, e a gente não está falando de permear, né? Então a gente não está falando de até mesmo os produtos de higiene oral, tá? Você está tratando com alguns produtos que têm contato com a mucosa e tal, mas a gente não está falando de medicamento. Então, realmente, a gente consegue num tempo mais rápido do que um fármaco. São outras etapas lá na Anvisa para você liberar do que considerar uma vacina, por exemplo, entendeu? Não, tá, entendi. Tá ótimo. Eu vou deixar uma pergunta capciosa lá pro final, bem lá pro final, para a gente debater sobre isso. Você vai fazer para a Débora essa pergunta, né, Mari? Sobre desenvolvimento de produto, mas eu vou deixar lá no final. Está guardado aqui. A gente abre para o público. O público ajuda a gente. Tem gente ilustre aqui na nossa live. Eu estou vendo que vocês têm fã-clube. De novo, tem fã-clube aqui. A gente tem que parar de chamar gente com fã-clube. Fica difícil. Assim. A gente está divulgando, né? Legal, né, Marcos? Exato. O fã-clube vem atrás, entendeu? Bom, e aí a gente, em relação ao conservante... O canal está aberto. O canal está aberto. Oi, o canal está aberto, hoje, né? Aqui. O canal está aberto para as pessoas ilustres. Está travando. Para as pessoas ilustres. Aí, comparando, né, esses conservantes tradicionais com alternativos, a gente colocou aqui alguns pontos importantes. Então, nos tradicionais, a gente tem um baixo custo, uma concentração de uso mais baixa, porque é uma molécula mais, não vou dizer assim, mas ela é mais agressiva, né, em relação à conservação microbiana, ao ataque ao micro-organismo ali, mas o risco percebido é alto. Lembra que a Débora falou lá no comecinho que o risco percebido do consumidor ele é mais alto, a toxicidade é mais alto, só que a gente tem muito histórico. Então, ela falou aí do parabeno, a gente tem muito histórico de parabeno, mais de 80 anos de uso aí de parabenos. Então, a gente tem isso. Em relação aos alternativos, o custo é mais elevado, como eu comentei com vocês, concentração de uso tem que ser maior, né? O risco é menor, né? O risco percebido do consumidor, a toxicidade também para alternativos, mas o histórico é menor, né? Então a gente começou a usar conservantes alternativos e naturais de um tempo para cá. Então não tem tanto histórico, nem tanta publicação em relação a esse tipo de ingrediente. E às vezes a gente se depara com instabilidades, incompatibilidades que a gente vai conhecendo ao longo, né, das aplicações mesmo, né? Bom, então a Tati trouxe da primeira tecnologia, né, de alternativa aos conservantes tradicionais, que são o uso de ingredientes multifuncionais e naturais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o uso de tecnologias de barreira, ou a hurdle technology, né? Esse é um conceito que ele é antigo, ele tem sido usado para controle de segurança de produtos, né, de produtos alimentícios. Então, nada mais é do que esse termo ele descreve obstáculos, fatores que geram obstáculos ao crescimento microbiano, né? Então, ele pode ser uma atividade de água, o pH, o tipo de emulsão, o tipo de embalagem e os próprios ingredientes que a Tati trouxe aqui, né, que são os multifuncionais, que são os ingredientes que podem ter uma ação antimicrobiana, mas que de fato não é um sistema conservante, também acaba sendo mais um obstáculo ao crescimento microbiano.
Então, quando a gente fala de atividade de água, o que é atividade de água? Atividade de água é a água disponível que tem no produto ou na matéria-prima que o micro-organismo pode usar para se multiplicar. Então, essa atividade de água ela é medida num equipamento e quanto mais próximo de 1 essa atividade de água, mais suscetível à contaminação microbiológica aquele produto é. Quanto mais próximo do 0, menos suscetível à contaminação microbiológica esse produto é. Então, quando a gente fala no âmbito cosmético dos micro-organismos de interesse, que a gente está falando aí de bactérias gram-positivas, gram-negativas, bolores e leveduras, a gente tem aí uma variação de atividade de água, considerando que os bolores e leveduras precisam de menor atividade de água, entre 0,6 e 0,7, e as bactérias próximo de 1, entre 0,8 e 0,9. Existem várias literaturas que associam, né, a questão da atividade de água ao crescimento microbiano, e a gente considera, né, eu particularmente considero que produtos que apresentam atividade de água inferior a 0,6, a gente pode dizer que possuem um baixo risco de contaminação microbiológica, então ele pode ser considerado um produto que tem uma tecnologia de barreira lá, que vai impedir ou vai minimizar o potencial crescimento de micro-organismos. Existe uma ISO, eu não me lembro agora o número da ISO, 26, não me lembro, mas eu vou pegar o número e depois eu não sei se a gente consegue passar, eu ponho aqui no chat, né? Depois vocês conseguem, acho que, passar para eles. É uma ISO que trata de produtos cosméticos de baixo risco, e ela traz valores de atividade de água, e, se eu não me engano, ela trata como um valor de 0,8, mas eu, particularmente, acho um valor alto. Eu costumo trabalhar no 0,6. Então, produtos que têm atividade de água 0,6 abaixo, a gente pode considerar que eles são produtos de baixo risco de contaminação. Você não falar, tá bom, você me falou tudo isso para dizer que, se você tem um produto com essa atividade de água, pode ser que você não precise lançar mão de um ativo conservante, tá? Existem estratégias para reduzir essa atividade de água, então o uso de alguns ingredientes, como sais, polióis, hidrolisados de proteína, aminoácidos, os hidrocoloides, o sorbitol, glicerol, pode ser usado também, propanediol. Então, esses polióis, eles podem ser usados para reduzir essa atividade de água. Então, são estratégias que você pode usar nas suas formulações para diminuir essa atividade de água. Obviamente que depende do produto, né, depende, né, do que se pretende com aquele produto, mas é uma maneira de você reduzir a atividade de água, tendo aqui uma atenção para o uso dos polióis, que eles tendem, dependendo da concentração, né, se usado a concentrações mais elevadas, eles podem aumentar a viscosidade, eles podem dar aquela sensação de produto pegajoso, quando você passa, dá aquele taquezinho, né, daquela colazinha. Então, é um ponto de atenção. Então, a gente vê que existem possibilidades e tecnologias, mas é um desafio, é o equilíbrio dos pratos, né? Então, você tem que equilibrar o sistema de preservação com o custo, com os desafios técnicos, com estabilidade, com segurança, enfim, é uma aventura, né? Uma outra barreira é o pH, então todo micro-organismo tem um pH ideal de crescimento, então quando a gente fala de pHs extremos, muito ácidos ou muito básicos, já elimina uma boa parte de crescimento microbiano, porque a maioria dos micro-organismos, eles tendem a crescer num pH mais próximo de neutro, tá? Então, se você conseguir também mexer no pH da sua formulação, né, você consegue ter mais uma barreira, mais um obstáculo para o crescimento microbiano. Lembra que eu falei de sabonete em barra, que tem lá o pH 10, 11, por aí? Uhum. Então, esse pH já é um pH que, de fato, inibe bastante o crescimento de micro-organismos. O tipo de emulsão, né? Então, emulsões, na verdade, são sistemas, né, compostos de dois líquidos immiscíveis, e que uma fase é a fase externa, que é a fase contínua, e a outra é a fase interna dispersa. Então, a gente tem como emulsões mais conhecidas, né? Existem outras, mas as mais conhecidas, óleo em água e água em óleo. Então, quando a gente fala emulsão óleo em água, a água engloba o óleo, e aí, então, a água está na fase externa.
e o inverso, quando é água em óleo, a fase oleosa ela é englobada pela aquosa, então a fase externa é o óleo. Então, quando você tem o óleo numa fase externa, significa que você tem menos disponibilidade de água, menos água disponível. Portanto, é uma emulsão água em óleo, ela tende a ser menos suscetível à contaminação do que uma emulsão água em óleo. Tati? Bom, gente, a última estratégia de preservação que a gente citou lá no começo seria a tecnologia de embalagem. A gente vai citar alguns exemplos aqui. Uma delas é considerada as embalagens ativas, né? Então, são embalagens que minimizam a suscetibilidade do produto à contaminação microbiológica. O que é essa embalagem? É uma embalagem que ela tem realmente, que ela entrega um ativo. Então, por exemplo, ela é usada, né, até em alimentos, não só aqui, mas em outros países. Então, por exemplo, se você quer colocar um ativo antimicrobiano, numa embalagem, para que aquele produto não contamine. Na verdade, eu já participei de um projeto uma vez que eles colocaram um ativo antimicrobiano, porque eles queriam usar a embalagem de papelão, assim, e eles passaram um verniz, e esse verniz tinha um componente antifúngico. Então, para você não ter nenhum tipo de contaminação do seu produto. Então, mais ou menos como se fosse isso. Você impede, né, que dentro do ativo da embalagem você inibe você coloca esse ativo antimicrobiano, né? Um outro exemplo aqui, né, que é usado em alimentos, mas pode ser levado para o âmbito de cosmético, é uma embalagem ativa, né? Então, por exemplo, essa green bag, a gente ele absorve o etileno e aí impede que o alimento, por exemplo, essa fruta, amadureça rapidamente. Então, isso é considerado uma embalagem ativa. Se a gente for diretamente com essas indústrias de embalagem, eles têm diversas alternativas para ser usado. Além dessas ativas, né, a gente tem as inteligentes, que elas trazem uma comunicação para o consumidor, né? Então, por exemplo, essa aqui que é utilizado, né? Até um exemplo de carne mesmo. Então se ela tá rosa, tá pronto para consumo. Se ela muda de cor, se ela perde a cor, ela não está pronto, né? Não é adequada para consumo. E essa outra aqui também é uma mudança de cor no decorrer da vida útil ali, da vida do produto. O que é importante falar isso? Eu acho que é super comunicativo, é super visual, mas você trabalhar com uma embalagem inteligente, de viragem de cor, você tem que garantir toda a cadeia de suprimentos do seu produto. Porque se você tiver qualquer interferência, vamos supor, tá? Eu desenvolvo um produto, ele tem uma embalagem inteligente, eu garanto o GMP, eu garanto todas a minha prática, eu não coloco um conservador, mas eu tenho um fornecedor que ele tem um warehouse lá, né? E aí, nesse lugar que ele armazena, ele não controla a temperatura, por exemplo. Né? Então, nesse caso que a gente tem que pensar, você garante toda a sua cadeia de suprimentos para você ter certeza que você não vai ter uma viragem ou uma implicação ali no seu produto por conta de armazenamento e não, sim, exatamente na sua fabricação e na sua entrega, né? Então, a gente traz isso. Mas é uma tecnologia, sim, ela existe. Eu acho que é bem desafiador garantir toda a cadeia de suprimento. Isso está difundido no mercado brasileiro já, isso ou não? Porque eu já vi algumas coisas em alimentos, em algumas coisas específicas de até alimentos. Mesmo em alimento. Acho que aqui no Brasil, por enquanto, não vi. Posso estar errado, não sei. Eu já vi em algum tempo, mas eu acho que justamente por isso, Marcos, por a gente não conseguir garantir toda essa cadeia de suprimento, eu acho que foi sendo retirado. Você tem que garantir da fábrica até o ponto final de venda. No Brasil, né? Onde a França cabe dentro de Minas. E você vender isso em todo o Brasil é um tiro no pé para o próprio fabricante. Tipo assim, eu não garanto que lá em Belém a minha estabilidade e minha cadeia de frio vai funcionar. Exatamente. E aí chega no ponto de venda, lixo. Ou seja,
É bem Sim, legal, o conceito é bem legal, mas acho que para aplicar no Brasil, até porque eu é acho que muito, a gente tem os extremos aqui, até né, em porque relação à se temperatura, aplicar isso em umidade. grande escala, o custo vai lá para cima. Exatamente. Eu ia trazer esse ponto, né? Eu acho E que eu fiquei existe a pensando- tecnologia. Desculpa, Janaína. Mas o Não, custo. pode falar. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para cosméticos usando esses dois conceitos, inclusive com a Braskem, por isso que a gente trouxe aqui a gente chegou na embalagem, mas o custo ele inviabilizava. Tinha essa questão também de desafio técnico, mas o custo inviabilizava. E aí a gente não conseguiu dar sequência, né? Mas eu acho que isso falando da embalagem inteligente, a embalagem ativa, eu acho que ela é um pouco mais factível, porque a gente está falando de colocar um aditivo na sua embalagem que pode contribuir para o sistema de preservação. Então, um antifúngico, enfim. Isso. Então, acho que ela é mais factível, né? No caso, eu concordo com você, Marcos. A embalagem inteligente, o conceito é fantástico, a tecnologia existe, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer aí, né? Imagina, Inclusive para alimentos, o pH do produto, ou do teu batom, ou da tua maquiagem, ela muda. Sim. Lá na gôndola tá vermelha, tipo assim, ó, tudo vermelho, joga tudo fora. Seria sensacional. Já pensou? Aí o consumidor já consegue ver. Inclusive, eu acho eu queria falar com vocês, né? Pode continuar, Janaína. Então, por conta do prazo de validade, né? Porque a gente tem essa cadeia toda, e aí tem um prazo de validade quando sai a mercadoria, né? Foi validado. E aí eu queria, porque a gente está aqui com vários consumidores, né? E aí como a gente faz, né, com esse produto, né? Depois de adquirir esse produto, né? Se tem essa recomendação no rótulo, se tem essa recomendação de verdade, assim, eu não sei, eu nunca fui olhar, entendeu? Depois de um uso, até que ponto a gente pode utilizar ou não esse produto? Só para vocês falarem um pouquinho disso para nós consumidores, leigos. Brasileiros. Marcos Vinícius. Brasileiros que pegam a data de validade há um mês atrás e você fala assim, venceu há um mês atrás, eu vou usar. Qual o problema de fazer isso? O conservante está ok. Então, vamos lá. Na verdade, né, um pelo que eu entendi, Janaína, você está dizendo de produtos cosméticos de maneira geral, né? Existem estudos, né, que a gente faz, estudos de estabilidade acelerada, de estabilidade de longa duração. Junto com esses estudos, tem algumas análises microbiológicas que também são feitas ao longo dessa estabilidade, que é o que garante o prazo de validade. Então, se o prazo de validade do produto foi estipulado como 2 anos, o produtor daquele produto, o fabricante daquele produto, garante a segurança microbiológica, a estabilidade, né? Porque quando você, durante o uso, né, dentro desse prazo estipulado. Porque o que é importante dizer aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu tenho uma sombra que usei tão pouco, eu não estou vendo nada aqui, não tem um bolorzinho, Débora, não tem nada. Se o pessoal usa vencido alimento, e na teoria você vai comer... Não, eu não tenho dúviida. Você vai comer aquilo, você bota para dentro uma coisa vencida, você acha que um cosmético... não, cara. A gente tinha que trazer a foto da pessoa que perdeu a visão aqui para impressionar. Vai aparecer isso? A gente precisa falar sobre o assunto. É muito importante seguir as recomendações do prazo de validade, porque o estudo que é feito é um estudo extenso, é um estudo sério, é um estudo que, de fato, garante a estabilidade do produto, a segurança microbiológica do produto, a segurança em si, em termos de composição química, toxicologia, né? Tudo é feito para garantir aquele prazo de validade, né? Até você chegar lá na Anvisa e protocolar o seu produto e dizer que o prazo de validade dele é aquele. Uma vez que você decide, por risco e conta própria, consumir aquele produto fora do prazo da validade, você está comprando um risco de que você pode ter, sim, um problema de alergia, ou você pode ter um problema até mais sério, que a Tati trouxe, a gente faz, né, a gente dá aula em alguns institutos, e a gente, às vezes, leva algumas fotos para dar uma chocada, porque é difícil você conscientizar
microbiologia, porque é algo que você não vê. Então, a gente tem uma foto que a gente brinca, não, né? Porque longe de brincar, mas que a gente demonstra que é o uso de uma máscara para cílios que contaminou, né? Por conta desse uso. Usando, né, e a pessoa continuou usando, porque a pessoa olha, ela não vê nenhuma alteração, né, visual. A viscosidade está a mesma, não tem nenhum cheiro, não tem nada, eu né, vou jogando, vou aplicando. E máscara para cílios, imagina, você coloca nos cílios, né? Então você coloca micro-organismo que está lá nos seus cílios, volta para o produto, volta para o olho, volta para o produto, isso já é o uso natural. Agora, você tendo um contaminante lá, para resumir, né, para a gente não se estender, essa pessoa ela perdeu a visão. Então, ela teve uma contaminação por Pseudomonas aeruginosa e formou um biofilme. Então, o olho dela, originalmente, era castanho. E ele ficou verde. Você tem a foto do olho saudável e do olho que não é contaminado. Formou um biofilme e ela perdeu a visão. Né? Então, é sério, sabe? É sério, não só falando de cosmético, né? Falando de qualquer produto, mas a gente sabe que o consumidor, ele assume esses riscos, né? A gente sabe, não só, né, no uso de cosméticos, como também, eu acho que o menos que se faz em relação ao uso a consumir produtos fora do prazo de validade é fármaco, porque acho que aí dá um medinho. Mas ainda acho que tem gente que pode ainda consome também. Então, é bastante... Só acrescentando o que a Débora falou, sim, a gente tem, né, o prazo de validade definido pelos testes de estabilidade, enfim, mais as análises microbiológicas, tanto acelerada quanto de longa duração. Só tem algumas questões em relação ao produto importado, né? O produto importado, às vezes, ele coloca uma imagem atrás que está escrito PAO, PAO, After Opening. After Opening, que significa, né, período após aberto. Então, ele não tem um prazo de validade quando ele está fechado, o que significa, se o cara quiser guardar 10 anos, ele pode guardar. A partir do momento que você abriu, aí ele tem lá 12 meses, 24 meses, 36 meses. Então, eles têm um conceito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E eles têm um estudo, né, para garantir isso, né, só para entender, porque às vezes a pessoa também vai lá... Pode falar, Dé. E também tem relação com a estabilidade, né, com a estabilidade do produto, né, dentre vários critérios que se usa para estabelecer o Period After Opening, é difícil falar PAO, né, é horrível, mas o PAO você tá rindo, né, Marcos? Começa a falar, mas além dos critérios muito, né, para não ficar falando toda hora o nome inteiro da sigla. Aí a gente falava. Eles consideram os testes, né, de estabilidade e alguns outros critérios que são mais, digamos, de avaliação de tipo de embalagem, de modo de uso, de público-alvo, né? Então, com tudo isso, eles fecham o PAO, né? Qual é o período pós-abertura. Exatamente. O Marcos está no mudo, Marcos. Desculpa. Marcos, você está sem mudo, Me empolguei aqui. A maior diferença já é a temperatura, seja em diagnóstico in vitro, alimento, cosmético. Uma das coisas onde eu trabalhava, a gente tinha muita discussão, tipo assim, gente, você não pode comparar uma logística dentro da Europa com a logística para a América Latina. Não tem como comparar, é incomparável. A média, né? Quando eu falava lá com os franceses, a média era de 5 a 10 graus. Eu falei, média aonde, cara pálida? 5 a 10 graus. Só se for no interior do Rio Grande do Sul, em Gramado. Vamos morar todo mundo em Gramado, que a média é 5 a 10 graus. Você está dizendo no Gramado no inverno, né? Porque no verão é 30 graus. Então, onde você tem uma média de temperatura de 5 a 15 graus na Europa. Aqui não. Aí você vê, não, mas no Brasil, esquece, amigo, esquece, entendeu? É temperatura tropical. A média é 35, na média, ou seja, você vai para 50. É isso mesmo. E aí a tua estabilidade after opening, né? Aquilo que seria 10 anos, ela vira 2 meses. Totalmente diferente. É totalmente diferente mesmo. É outra metodologia que eles usam. É diferente. Agora a gente vai... Oi? Meninas, falta 3 slides. Meninas, só para exemplificar rapidinho. Então, assim, que me perguntaram aqui, um batom depois de um mês de uso,
os conservantes continuem impedindo o crescimento microbiológico? A gente Sim, dentro do período de validade. Né, da questão. Sim, obviamente que a gente tem questões aí de como esse batom é armazenado, né? Tem as oscilações de temperatura e etc. Mas na geladeira, teoricamente, eu estou perguntando aqui, eu não faço a mínima ideia. Se coloca um batom na geladeira? Não. Não, porque os testes de estabilidade, eles correm com essas temperaturas diversas, né, entendeu? Para você garantir que, de fato... Porque, por exemplo, o batom a gente usa na bolsa, tem gente que deixa no banheiro. Agora, óbvio, né, gente? Se você deixa o batom aberto, com a bala exposta, no banheiro, durante algumas horas, do lado da bacia, enfim... aí isso vai criando um ambiente que é favorável ao crescimento microbiano, né? Que não é o modo correto de você acondicionar aquele produto. Então, a gente está trabalhando na exceção. Mas, via de regra, pode usar normalmente, não deve contaminar durante o prazo de validade se você usar da maneira adequada, porque o teste de estabilidade ele preconiza essas diferentes temperaturas. E, enfim. E umidades, né, Dé? Umidade, Exatamente isso. É justamente para estressar o produto, para você simular uma condição mais extrema. Então, a gente a gente tenta simular com esses testes, tanto de estabilidade quanto de microbiologia, situações, possíveis variáveis que pode acontecer durante o uso in vitro, né? Exatamente. Então, sim, quem perguntou, sim, pode usar fechadinho, tá? Não deixa aberto lá do lado do banheiro, da privada, para não dar aerosol. Bom, em relação às últimas tecnologias de embalagem, a gente tem aqui uma Arless super, vamos dizer, inovadora. É um pote que ele tem um acondicionamento a vácuo, ele traz uma série de características, né, com trava automática. Então, quando você aperta, aqui não dá para ver na foto, mas tem um círculo. Quando o consumidor aperta, sai só a quantidade que ele vai utilizar e é como se fosse uma ventosa. Então, isso você usa só aquilo e impede que entre qualquer outro, que o produto que está fora entre novamente para dentro do pote. É uma embalagem super inovadora, né? A Débora teve o prazer de pegar na mão. Obviamente, o custo é muito mais elevado do que uma embalagem convencional. Seria um produto num projeto mais premium, enfim. Mas, inclusive, essa tecnologia, né? Ela é patenteada. Então, é um tipo de embalagem muito inovadora, que ele também auxilia muito na preservação de um produto. Na verdade, nesse caso, né, só complementando a Tati, se você garante boas práticas de fabricação, você de fato não precisaria colocar nenhum ativo antimicrobiano aí, né? O problema é você garantir as boas práticas à produção. Né? Na verdade, mas porque uma vez envasado, isso ele é vedado, né? Ele não tem nenhum contato com o ar, e essa ventosa é como se fosse aquela ventosa do ketchup. Então, imagina que tem dois círculos, um você aperta, que é como se fosse uma bombinha, né? E aí o produto sai por aquela ventosa do outro lado e ele é como se fosse, ele sai a quantidade certa, né, calibrada lá, que é o que você precisa usar para aplicação. Então é muito... E você pode passar a mão, porque não vai entrar esse contato que você está passando a mão para pegar ele fecha, né? De novo, né? Isso, a ventosa fecha. Então não tem retroalimentação de produto, né? O produto não volta. É muito, muito bacana. Muito interessante. Imagino quanto é que custa isso. Eu não sei agora, porque da época era uma fortuna, né? Mas já faz um bom tempo. Eu tô lembrando aqui, só para descontrair, eu tô lembrando aqui de uma encomenda da minha filha, quando eu estava lá fora, que eu entrei numa Sephora lá na Itália. Ela, não, eu preciso disso. Quando eu entrei, eu falei assim, não acredito. O preço de uma coisinha desse tamanho, eu falei assim, não, eu me recuso a pagar. Ainda mais a gente que está de fora, né, que é só patrocinador. Tipo assim, isso não pode custar isso. Né? Não faz sentido, né? Aí que você vai descobrir que a tecnologia da embalagem é patenteada. Não é? Agora, é isso aí. É isso aí. Aí que tem o valor agregado. Acho que foi isso, viu, que ela pediu.
E uma outra, a gente trouxe aqui, né, uma outra tipo de embalagem, que é aquelas embalagens em sachê, mas esse é um pouquinho diferenciado, porque você pode alimentar o seu sachêzinho novamente, né? Tem uma tampinha aqui, não é aquele sachê que você usa e joga fora. E aí você pode usar mais de uma vez, com uma dose, que você leva na bolsa, enfim. Então, tem esses tipos de embalagem. Só que, sempre lembrando, né? São quantidades muito pequenas. Você logo vai usar, é um creme de mão. Eu coloco nesse sachêzinho, uso ali, no dia acabou. Né, eu alimento isso. Eu não sei aqui especificamente se recomenda-se, né, nessa embalagem, quantas vezes você pode utilizar, enfim, mas são embalagens menores, né, não é aquele tubo grande ou aquele pote que você coloca a mão dentro, enfim, são embalagens que a gente pode usar uma quantidade menor de conservante. E por último, a gente tem as monodoses, né, que elas são bem indicadas, aí o pessoal usa bastante, principalmente nessas bisnagas que as pessoas colocam em produtos para cabelo, enfim. Então, as monodoses, ela vem. Qual que é a questão aí da monodose? É a sustentabilidade, porque você usa mais plástico, né, e aí você acaba gerando mais resíduo, né, mas ela tem em relação à preservação, como a gente está falando de preservação, né, de produto e tendências de conservantes, sim, você pode usar uma quantidade mínima, mesmo porque você vai usar uma vez e finalizou, né, então, sim, tem também esse tipo de embalagem. Microbiologistas amam monodoses. Pode colocar quase nada de Quer fechar? Pode fechar, daí eu finalizo. Não, posso falar. Então, assim, né, de tudo que nós trouxemos aqui, o que a gente gostaria de deixar como recado final, digamos assim, é que existe sim a possibilidade de uma nova abordagem em preservação para produtos cosméticos, né? Mas para isso a gente tem que trabalhar numa solução integrada. Então, quando a gente diz solução integrada, é trabalhar os principais pilares, né, dentro da indústria. Então, a questão da fórmula, a embalagem, a questão de ferramentas da qualidade e a estrutura fabril. Então, não adianta você ter tecnologias inovadoras, incríveis, se a sua estrutura fabril não está preparada para receber esses novos tipos de formulações, que são formulações mais alternativas, formulações que têm sistemas de preservações alternativos e a gente pode considerar que são mais suaves. Então, sempre, né, essa integração ela sempre é importante, né, essa qualidade, estrutura fabril, fórmula, inovação, desenvolvimento de produtos, mas quando se fala de uma abordagem diferenciada, isso se torna mais importante ainda, porque se isso não caminhar junto, né, então, de repente você tem uma fórmula sensacional em que você conseguiu tirar todos os controversos, mas a sua planta, ela não é ainda uma planta sanitária, ela não vai conseguir rodar esse produto com a segurança microbiológica que deveria, né? Então, é possível, é desafiador, mas trabalhando de maneira integrada, dá para fazer assim muitos produtos bacanas e de grande valor agregado, né, no sentido sistêmico, né, falando de sustentabilidade, de responsabilidade social, de segurança e de eficácia, né? Sim, só complementando, é importante, quando a gente fala de estrutura fabril e ferramentas de qualidade, trazer fornecedores validados, qualificados, que você tenha um acompanhamento do seu fornecedor, né? Então, você garantir toda a cadeia de suprimentos, a gente falou um pouquinho aí de cadeia de suprimentos, quando a gente falou de embalagem inteligente, desde quando você compra essa matéria-prima, até receber e ter todos os processos dentro da sua fábrica validados, né, principalmente processos de limpeza e sanitização, enfim, para que você garanta o final. Então, quando a gente tem um problema microbiológico, e eu já tive oportunidade de ter alguns na minha vida, dentro de uma fábrica, a gente não pode olhar só para a fórmula, a gente não pode olhar só para a fábrica, ou a gente não pode olhar só para a qualidade, que não pegou o problema, a gente tem que olhar como um todo,
né? Então, para que não ocorra esse problema, imagine trabalhar com um produto que você já tem, vamos supor que você passou no challenge test muito em cima, que você sabe que o seu produto, ele é um produto que se você não tiver uma boa fabricação, boas ferramentas, você vai contaminar ele com mais facilidade do que um produto que você coloca, né, eu costumo brincar, né, no talo de fenoxetanol, de isotiazaninonas, e aí você fala assim, nunca contamina. Por quê? Porque talvez o seu processo esteja fragilizado, mas parte disso é consumido. Então, realmente você garante toda a cadeia, e como a Débora citou, né, uma boa estrutura para você trazer um produto realmente inovador, com uma tendência de conservação diferenciada. Muito legal, Finalizamos. Hein? Muito legal, muita coisa nova. É interessante porque não é a microbiologia de cosméticos, né? Você é uma coisa muito fora da curva para a gente, né? Que não é da área de. Até mesmo, por exemplo, quem já trabalhou, eu estou trabalhando hoje com a área não clínica, mas é muito mais VET, muito mais alimento, muito mais ambiental. A cosmética está lá na frente, é uma coisa muito específica. Você conhecer um microbiologista, né, de cosmético é quase tipo assim, nossa, o cara é único, o cara mexe com coisa que ninguém mexe. Como a gente falando aqui antes da palestra, antes de começar a live da gente, de que eu já visitei onde elas trabalhavam lá em São Paulo, uma empresa que fazia controle para as grandes empresas de São Paulo, inclusive de cosméticos. E quando eu entrei lá era tipo assim, é diferente, é um laboratório de micro, você vê que é um laboratório de micro, né? Mas você vê um monte de aparelho, um monte de coisa, tipo assim, mas eu nunca vi isso. O que é isso? O que isso faz? É bem diferente. Então é bem legal. Gostei, muito bom. Muito bom o trabalho de vocês. E é um campo gigante, né? Vocês têm pesquisa aí para muitos e muitos anos ainda. Muita coisa. Obrigada, gente. Obrigada, Sebastião. Obrigada, gente. A gente ficou pensando realmente, né, Débora? Obrigada, Dinei. Ai, a gente tem fã-clube, a gente tem fã-clube mesmo. É capaz de a gente ficar aqui até às 10 agora, falando tchau. Tem fã-clube. É que é o seguinte, a gente até pensou, né, Dé, o que a gente ia falar, né? Porque tem tanta coisa para falar aí. Obrigada, Ellen, para falar aí sobre cosméticos, sobre... Não, bem interessante. E aí vocês também, né, ficaram aí com o nosso contato, fiquem à vontade, se eventualmente depois surgir alguma questão. Temos uma pergunta aqui no chat. Peraí, deixa eu achar aqui onde é que está. Pigmentos microbiológicos em substituição aos pigmentos sintéticos. Ele está falando de pigmentos de biofermentação? Mas qual que é o ponto? Se é seguro, no caso? Se pode usar? Sim. A gente vai conversando aqui, ele coloca aqui na tela a explicação da pergunta. Eu quero parabenizar vocês. E enquanto ele menciona aqui a pergunta de forma mais clara, eu quero fazer uma pergunta também. A gente tem várias lojas de essência, né? Assim, a gente vê pelas ruas, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco isso, né? Porque a essência propriamente dita tem um conservante ali? Porque vocês podiam falar sobre isso? A Débora saiu, né? A Débora Hiramati saiu da chamada, que é especialista em essência. Ela estava aqui, ela viu em algum momento, ela estava no chat aqui. Eu vou falar o que eu sei, né, da minha experiência, a Débora fala a dela. Primeiro que ali vai alguns óleos essenciais que inerentemente já têm uma atividade antimicrobiana, né? Mas eu não sei como que eles preparam essa essência, se é uma base aquosa, se é uma base alcoólica. Então, dependendo do tipo de base, realmente a gente não precisaria de uma conservação, porque entra naquele grupo de produtos que eles não contaminam. Então, se for uma base alcoólica, por exemplo, o álcool realmente segura, né? E você não... Eu fiz um estudo uma vez que até 60%, né, de álcool, a gente fazia um re-challenge, então contaminava 10 a sexta, 10 a oitava para ficar 10 a sexta no produto 2 vezes, né?
e aí a gente conseguiu, não cresceu nada no challenge test, ou seja, é muito agressivo o teste que a gente fez, a 60% de álcool e foi super bem. Então, dependendo da base que você usa, se for principalmente uma base alcoólica, sim, a gente não precisaria de um conservante. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de receio, tá, Janaína? Assim, Tá. porque, por exemplo, a gente citou nossa amiga aqui, Eu acho que amigona. depende, né, Tati, também. Desculpa. Ela é microbiologista, Desculpa, então ela sabe o que está fazendo, mas eu não sei se todas as pessoas sabem. Sim. É que eu acho que também existem essas casas de essências que são mais artesanais, né? Então, acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter, porque eu acho que o que manda, nesse caso, de suscetibilidade ou não à contaminação, é o veículo, é o que a Tati trouxe. Se é um óleo que ele vai ser diluído, né, que vai virar uma essência diluída, e esse veículo, ele é aquoso, ele vai contaminar. Então, vai ter que colocar alguma coisa lá. Se é algo mais puro, né? Por exemplo, um óleo essencial puro não precisa, de fato não precisa. Então, se a gente olhar para um doTERRA, por exemplo, né? Estou fazendo propaganda aqui não, mas aqui é uma marca reconhecida como produtora de óleo essencial. Certamente não precisa porque ele já usar tem conservante. todos os testes, Agora, essas essências mais artesanais que você faz uma mistura, aí precisaria entender o que é, né, essa essência no final das contas, né, o que compõe essa essência, para aí, então, entender se precisa ou não conservar. Mas, inerentemente, quando se trata de óleo essencial, não precisaria. A Tânia né? passou aqui para gente. Normalmente é glicóis, propileno glicol. Então. Então aí não, então, não provavelmente tem, não precisa. Não, dependendo da base, não tem susceptibilidade à contaminação. Até porque propileno Inclusive, glicol, os glicós, eles são boosters, né, para sistema de preservação. Isso. A pergunta do pigmento era justamente se e ela tem estudos acrescentou e que as essências pesquisas para contêm... substituição. Fala, de cada vez. Eu vi aqui a questão... Tá com delay, aí eu acabo falando por cima. Tô brincando. Não, é porque a Tânia Andrade colocou aqui, as essências contêm muitas matérias-primas sintéticas, né? Muitos materiais... Muitas matérias-primas sintéticas, porque não foi com acento ali. A pergunta foi reformulada, que é o que o Marcos está falando aqui. Tá, se já tem estudos ou pesquisa para substituição de pigmentos sintéticos. Eu posso contribuir com uma pesquisa que eu fiz, né? Eu trabalhei com um pigmento que veio de um fungo que chamava Monascus rubor. Eu extraí o pigmento, um pigmento vermelho maravilhoso. Então, existe, sim, estudos a respeito disso, que são estudos que culminaram em sucesso, mas tem alguns desafios. Então, por exemplo, o desafio está na aplicação do produto. Eu consegui isolar esse pigmento, eu consegui incorporar num batom, por exemplo. Quando ele foi para a estabilidade, ele desestabilizou ao longo da estabilidade de acelerada. Ele perdeu a cor, porque por ele ser natural, ele tende a ser menos estável. Então, o meu batom começou vermelho, mas ele terminou laranja. Então, eu acho que... Você tem que vender esse claim, né? Tem que vender esse claim. Mas eu acho... da vida útil. Eu, particularmente, acho uma vertente aí, uma vertente de pesquisa muito promissora e muito... como eu posso dizer? Empolgante, né, para você estudar, porque a natureza tem muito, né? A gente pode tirar de muitos lugares, né? Então, mas eu acho que tem esse desafio. E também era um projeto curto, eu não tinha muito tempo para me estender, se teria outras técnicas de extração que possibilitaria uma melhor estabilidade, mas sim, eu acredito que sim, pode ter substituição, sim, e já tem algumas linhas de pesquisa. Eu posso até tentar, eu não sei quem fez essa pergunta, mas tem aí o meu e-mail, se quiser me escrever, eu posso compartilhar o meu trabalho de conclusão da especialização sobre esse pigmento para vocês acessarem, tá bom? Beleza. Tem uma pergunta da Doutora Débora. Oi, fala. Tá, a gente já está... Doutora Débora, a senhora está convidada a vir aqui apresentar a pesquisa.
Tá bom. Mas vocês retornam. A doutora Tatiane retorna também, vai ser maravilhoso. A gente quer apresentar depois, quando a gente finalizar, depois, né, o mestrado, né, que aí vai ser bem desafiador. Não, mas eu posso também. trazer, Claro. eu posso trazer, Esse posso da Débora, trazer essa do Monascos, que é muito bacana. Eu posso trazer sim, com o maior prazer. Claro. Qual é a pergunta, Marcos? Terimar. Doutora Terimar, Nossa, obrigada bem pela desafiador, participação. Eu pensei nessa pergunta durante a palestra, mas ela leu meu pensamento aqui. Olha, eu trabalho atualmente com controle de qualidade, obviamente não é farmácia de manipulação, é na indústria. Eu acredito que as farmácias de manipulação, elas têm que seguir as regras, né, preconizadas pela Anvisa, e sim, tem que ter todos os requerimentos para você fabricar esse tipo de produto. Então, com as inspeções, como, por exemplo, Visa local, vai numa indústria, ela também vai numa farmácia de manipulação. E é muito mais fácil você ir numa farmácia de manipulação do que numa indústria, né? Imagina uma indústria multinacional. Então, né, o Marcos trabalhou aí, ele sabe como que é, mas quando a gente recebe a Anvisa, são 2 semanas entregando documentação, olhando a fábrica. Então, eu acredito que essas inspeções também ocorram. Então, se a gente pode garantir todas que não existe nenhum risco, eu acho muito difícil, né? Então, mas eu acho que esse risco ele é inerente também à indústria, né, a indústria Tati? também, né, gente? Devido às proporções, porque nos últimos 5 anos, você teve um boom de farmácia de manipulação abrindo em tudo quanto é lugar, né? Acho que é o mesmo efeito de creche, de pet e de farmácia, normal. Em qualquer esquina você tem agora uma farmácia de manipulação. Eu não sei, né? Eu não entendo de regulamentação específica de farmácias de manipulação. Também não sei se teve alguma flexibilização, porque durante a pandemia a gente sofreu algumas flexibilizações em relação a regulamentações, né? E aí, de repente, por isso teve esse boom. Mas eu acho que é isso que a Tati falou. Sendo regulamentada, né, teoricamente, deveria ter um bom controle de qualidade. Mas o risco... Eu utilizo, gente, remédios de farmácia de manipulação. Claro, das que eu já conheço, mas eu utilizo. Mas eu costumo indicar, né, pedir indicação. Então, normalmente trabalhar com farmácia de manipulação, onde tem farmacêuticos responsáveis ali que fazem a formulação. Então, sim, eu tenho esse certo cuidado, mas eu utilizo. Que tem toda a cadeia, né? Que às vezes a gente também, as próprias agências, eu acho que possivelmente não consegue ver toda a cadeia. Então, acho que uma questão de farmácia de manipulação é a questão de fornecimento de matéria-primas, que eu acho que tem que ser um ponto bastante de atenção, né? Para a procedência dessa matéria-prima, né? Fornecedor, né? Talvez a farmácia de manipulação ela não seja tão exigente quanto uma multinacional para poder fazer acho que esse é o ponto. O teu insumo, né? A entrada de insumo. Talvez seja isso. Temos outra pergunta, o pessoal está animado aqui, ó. O pessoal está animado. Temos, vamos até meia-noite. Sobre pigmentos ainda. Como ficam os pigmentos obtidos através de micro-organismos versus os produtos veganos? Eu acredito que não é vegano, né, Dé? Para ser vegano, não pode ser considerado vegano, não. Eu acho que não. Porque tem um corante que ele é obtido a partir de uma larva, se eu não me engano, e os veganos não consomem. Então, se a gente considerar micro-organismo como um animal, né? É complicado. Eu acho que é uma pergunta excelente, e eu acho que é uma pergunta que a gente poderia até dar uma olhada, ver se existe alguma coisa... Qual é a consideração? Algum conceito relacionado a isso, sabe? Porque, de fato, eu não sei te dizer, dentro da ideologia do veganismo, se micro-organismo é considerado... não sei, Tânia, se você é vegana, mas, enfim, vem de um ser vivo, né? Que não... Sim. Que a gente... eu sei que desse... porque, nesse caso meu, era um fungo,
né? Então, um fungo é um micro-organismo. Agora, micro-organismo. se o vegano considera o micro-organismo como um Vivo, animal, eu acho que sim. Talvez. Aí eu acho que não pode ser vegano. Acho que bem a gente legal. teria que voltar no conceito, né? Mas é Bem um legal excelente pergunta. ponto. Um excelente ponto. Deixa Tânia, eu ver. Tânia Andrade, breve a gente tenta responder, né, doutora Débora e doutora Tatiane, e repassar a resposta para ela, né, se a gente conseguir. Sim. E você, como a doutora Débora falou, o e-mail dela está disponível, mas você pode me encaminhar pelo privado no Instagram, e aí eu passo para elas o seu e-mail também, para elas entrarem em contato. Mais uma pergunta aí, Marcos, e vamos... Tem uma pergunta minha que eu quero... ela botou... Então, peraí. Pode ser considerado probiótico. Pós-biótico. Pós-biótico. Sim, eu não sei se é biofermentação, né? Porque, no seu caso... Porque o pós-biótico, a gente vai trabalhar justamente com isso no mestrado. O pós-biótico, são elementos, né? Componentes que a gente vai extrair da célula, no meu caso, né, da microbiota da região vaginal, para utilizar como um composto, né, possivelmente colocar até num cosmético para você melhorar a hidratação ou você até combater uma possível candidíase. Então, sim, os componentes dos micro-organismos que a gente vai trabalhar, os metabólitos, os resultantes dos processos. Agora, eu não sei no seu caso do fungo se foi um pós-biótico ou se foi foi fermentação, não foi? Foi fermentação. O Sebastião está perguntando se é um pós-biótico. Eu acredito que sim, né? Porque é uma resultante de um processo fermentativo de um micro-organismo. Então, eu acredito que sim. Acredito que sim, Sebastião, que pode ser considerado. Pessoal, Marcos, tem alguma coisa? Você tem uma pergunta, né, Marcos? A minha pergunta que eu combinei com elas antes da palestra. Verdade. A minha pergunta capciosa. Aquela pergunta, pessoal. Aquela pergunta. Cobaia. Que a gente vai mandar para o público. De novo, cobaia. Oh, meu Deus do céu. A gente é para ficar agora bravo, Marcos? A gente combinou agora, essa reação delas foi combinada. Cobaia, existe, não existe, ainda usa? Muitas empresas grandes, multinacionais, não utilizam mais testes em animais em cosmético há muito tempo, né? Por legislação, hoje em dia, né, a gente fez algumas disciplinas em relação a métodos alternativos, então sim, a gente tem várias alternativas para você aplicar um teste de sensibilização, de toxicidade, então não, a indústria cosmética normalmente não usa, mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? Na China, em alguns lugares na China, dependendo do produto, é obrigado você testar em animal para liberar. Então, depende, tá? A gente está falando de um produto um produto local, onde vai ser... Ou seja, quem compra cosmético na Shein, a grande probabilidade daquele cosmético ter sido testado numa cobaia, antes de ter vindo para o Brasil. Depende, e assim, eu não estou falando da China no geral, mas eu acho que... Depende. Não posso, assim, né, julgar a China no fogo, mas depende do tipo de produto e do que querem, né? Tem uma legislação específica para isso. Na verdade, Pode falar. No Brasil foi publicada, né, uma resolução em fevereiro de 2023, que é bem recente, que proíbe o uso de animais em pesquisas científicas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, né? Então, no Brasil. Os demais geografias eu não sei dizer como é que está essa... Assim, Europa também, né? Porque tudo nasce de lá, né? Estados Unidos provavelmente sim, né? Estados Unidos também. Agora, e assim, eu acho que é uma tendência, né? Hoje, como a gente já tem alternativas aos testes animais, é só uma questão de tempo para que isso faça, né? Isso caia em desuso para todas as geografias. Mas China, eu sei que era um ponto que era de discussão, né, em relação a esses testes. Mas não são todos então, não precisa usar cobaia, não precisa judiar dele, nem deixar o bichinho todo... Que bom.
todo arrebentado, com o olho arrebentado, porque tem um monte de teste alternativo que dá para aplicar e é considerado alternativo e aprovado por legislação. Beleza. Beleza. 1h40, que beleza, hein? Tatiane, doutora Débora, imensamente obrigada pela participação de vocês. Excelente. Excelente, uma troca de informação maravilhosa. Muito obrigada mesmo, não vou me estender. Obrigada a todos vocês que estão aqui, que mandaram perguntas. A Tânia disse que está combinado, então, dela encaminhar o e-mail, ou vocês encaminharem a resposta para ela. E todo mundo que fez, a doutora Terimar, obrigada por estar aqui. Marcos vai dar alguns recados e, ao final, vocês dão uma mensagem, deixam uma mensagem, o que vocês quiserem, um recado, uma reclamação, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês que fecham a live, tá? Mais uma vez, obrigada a todos. Marcos. Beleza. Muito obrigado, Tatiane, Débora, foi muito legal. Acho que vocês têm um universo de pesquisa pela frente. Tá? E legal compartilhar com a gente aqui essa troca, é o que a Tânia está falando aqui. Tirando o fã-clube de vocês, né? Teve muita pergunta, inclusive deles, a gente agradece aqui a audiência, sempre é bom. Quem perdeu, a live está gravada no YouTube a partir de amanhã em 5 línguas, pode ver como você quiser depois. Sim, isso é verdade. Que legal. E prestigie a gente, divulguem esse canal aqui, que o foco do Micromeio é levar conhecimento científico. Então, a intenção da gente hoje foi mais do que os outros dias, até talvez pelo papo que a gente teve aqui antes da live, mas a intenção da gente é trazer um papo leve, sem estresse, para todo mundo, levar informação da melhor maneira possível. Não é uma defesa de tese, não é uma apresentação num congresso. Então, por isso que o pessoal faz bastante pergunta, que é para perguntar aquilo que quiser. Exatamente. Como, por exemplo, eu recebi uma pergunta aqui sobre água termal, marketing ou verdade. Então, ela veio do vulcão ou é marketing? Então, é isso que, justamente, esse mundo maravilhoso da microbiologia de cosméticos, que a grande maioria da gente não está no dia a dia, mas que está lá, né? Porque a gente é consumidor, a gente entra no mercado, a gente entra para comprar o alimento ou o cosmético, e às vezes a gente não está nem olhando a bula, nunca olhou validade. Eu duvido alguém que comprou, vocês mulheres, compraram alguma coisa lá no free shop do aeroporto e perguntou e olhou qual era a validade, seja de qualquer coisa que você fosse comprar. Eu duvido. Então, eu acho que é mais um conhecimento da gente, uma ação da gente de que, cosmético também tem validade, cosmético também tem conservação. Assim como você tem com alimento, você tem com cosmético também. Então é igualzinho. Exatamente. Tá bom? Muito obrigado. E amanhã tem mais. Amanhã, 7h30, estaremos no canal com outro assunto pertinente ao mundo maravilhoso da microbiologia. E eu deixo para vocês duas fecharem essa live aqui. Bem legal, 1h42 de live. Meu bem legal. Deus. Bom, vou falar primeiro, tá, Tati? Você começou, eu termino, depois você termina, você fala depois de mim. Eu queria agradecer a oportunidade, é muito bom poder compartilhar, né, um pouco da nossa experiência, dizer parabéns por esse projeto, porque eu sei que é um desafio, né, fazer esse tipo de divulgação, dizer que eu estou à disposição para outros temas, para outros momentos, adorei. E agradecer a todos que participaram. Eu não sei, a gente consegue saber quantas pessoas participaram? Depois sim, depois eu encaminho para vocês. Tá bom. Encaminho para vocês. É que são várias plataformas, a gente junta tudo das várias plataformas, aí você tem o pessoal que entrou live aqui agora, e você tem as visualizações no YouTube posterior, entendeu? Que fica lá direto. Entendi. Então, perfeito, você pode ter 50 aqui agora e 500 vários no YouTube. acessos. E é simultâneo no Facebook. Então, o Facebook também entendi. Facebook, Twitch e LinkedIn. Então, você pode ter várias pessoas ao mesmo tempo. Entendi. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. E foi ótimo. Pessoal, obrigada. Acho que a gente estourou muito tempo aí, né? Era 1h20. Falamos demais. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a Vivi Pieri, que colocou em contato com a Janaína. Trabalhamos com a Vivi também. Então, agradecemos a oportunidade e a confiança do nosso trabalho. Estamos aqui para isso. Eu adoro a área acadêmica, eu adoro apresentar o
que eu faço, e eu realmente amo microbiologia, então eu acho que casou e deu muito certo. Bom. Agradeço muito a oportunidade, estamos aqui para isso, vamos voltar para falar sobre mais temas. Com certeza. Com Obrigada, certeza. gente. Obrigada, boa noite a todos. A Vivi vem aqui falar com a gente essa semana Vem, também. dia 5, não é? Dia 5. Isso, a gente é do fã-clube. Entendi. Um beijo a todos. Beijo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Um beijo. Boa noite. Tchau, Tchau. gente.